Sabe aquela temida metodologia de pesquisa científica? Eu vou desmistificá-la agora para você e vou mostrar como, a partir de 4 simples etapas, você vai desenvolver a metodologia do seu TCC em 30 minutos. Eu sou o professor Hernan e nesse canal eu publico conteúdos que ajudam você que está fazendo um TCC a destravar, a deixar de lado todas as dificuldades. E se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, clique no link do comentário fixado aqui nesse vídeo, que nesse link você vai conhecer o meu acompanhamento mais próximo, que é o TCC Expresso, um acompanhamento completo para alunos que estão desenvolvendo TCC. Eu vou mostrar para você que existem 4 etapas fundamentais dentro de uma metodologia de pesquisa científica. E essas 4 etapas é obrigatório que você as descreva dentro do seu trabalho. Essa metodologia ela deverá estar sempre inserida na introdução do seu trabalho acadêmico, ou então deverá ter um capítulo fora à parte. E antes de irmos para as 4 etapas da metodologia, você precisa entender que a metodologia de pesquisa científica é obrigatória no seu TCC, porque ela vai garantir a veracidade acadêmica do seu trabalho. Quando você segue uma metodologia conforme os padrões metodológicos internacionais, você estará alinhando o seu trabalho a um conjunto de outros trabalhos que foram produzidos em cima do mesmo conhecimento. E será possível, inclusive, que outros autores, depois de você, consigam até revisar a pesquisa que você fez. Consigam dizer se é condizente com a realidade deles ou não. E isso tudo é porque a ciência precisa ter veracidade, precisa ser verificável e é uma adição constante de conhecimento. Então aquilo que você produz hoje aqui pode perfeitamente ser utilizado amanhã em outro lugar, em outra situação. Então, a metodologia de pesquisa científica é obrigatória e ela deve seguir as regras metodológicas internacionais para que tenha validade, para que seja aceita. É assim que você vai dividir a sua metodologia de pesquisa em 4 etapas. Se você descrever essas 4 etapas, você estará fazendo uma metodologia de pesquisa adequada. Eu sei que tem metodologias muito mais complexas, com 5, 6, 7 e até 8 etapas, mas não é o que nós vamos verificar agora. A metodologia que nós vamos ver agora é a metodologia aplicada a pesquisas de ciências sociais e humanas, aquelas metodologias mais comuns de serem utilizadas em TCCs. A metodologia de pesquisa que nós vamos ver hoje em 4 etapas vai passar pelo tipo de pesquisa, o objetivo da pesquisa, as fontes que nós vamos utilizar para pesquisar e, na sequência, o tratamento que nós vamos dar aos dados que nós vamos coletar em campo. A primeira coisa que você precisa descrever na sua metodologia é o tipo de pesquisa que você vai fazer. E eu vou explicar hoje com muita simplicidade quais são os tipos mais frequentes de pesquisa. A pesquisa indutiva, dedutiva e a hipotético-dedutiva. Essas são as mais utilizadas nos trabalhos de TCC que eu vejo hoje em dia. O tipo de pesquisa indutivo vai se caracterizar por sair do particular para o geral. É quando você faz uma observação restrita e lança essa observação restrita com uma realidade que pode ser facilmente aplicada a muitos outros casos, a muitas outras realidades. Quer ver um exemplo simples? Se você fizer um teste com camundongos e você pegar uma gilete e cortar o dedinho desses camundongos, uma técnica um pouco cruel, mas se você fizer isso e testar em 5 camundongos e esses 5 camundongos sangrarem rapidamente, você pode sim dizer que esse resultado particular que você obteve com seus camundongos pode ser generalizado a todos os camundongos que existem. Isto é, se você cortar aqui em Manaus, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o dedinho de um camundongo, ele vai sangrar. Isso aí é indutivo. Faço uma análise particular que pode se refletir como um conhecimento geral e global em muitos casos. O seguinte tipo de pesquisa é a pesquisa dedutiva. A pesquisa dedutiva já faz o caminho de volta. Ela vai do geral para o específico. Então quer dizer que se já existe um conhecimento, uma verdade aplicada de modo geral, ela pode ser aplicada também de modo específico. Então eu vou trazer um exemplo muito comum nos livros de metodologia apenas para melhorar a sua compreensão sobre esse assunto. Se nós partimos do princípio global, geral, de que todos os mamíferos têm coração,
Logo, eu posso identificar que os cachorros, que também são mamíferos, possuem coração. Então, há um conhecimento global consolidado que se reflete sobre um particular, que é o caso do cachorro. Os mamíferos seriam esse geral e o cachorro seria o particular. Esse é um exemplo clássico de método dedutivo. Parto de um geral para uma realidade particular. Depois vamos ter também o hipotético dedutivo. Esse tipo de pesquisa hipotético dedutivo, ele tende a ser utilizado quando eu já tenho um dado consolidado, obviamente dedutivo já uma realidade geral consolidada, e eu desejo testar essa realidade consolidada num cenário particular. Aqui eu posso partir, por exemplo, das vacinas. Se eu tenho comprovação mundial que as vacinas de febre amarela têm uma eficácia de 80%, isso no mundo inteiro, eu posso selecionar uma população limitada na cidade de Manaus. E essa população da cidade de Manaus, de 100, 200, 500 pessoas, vai ser a minha amostra. Eu vou então aplicar as vacinas nessas pessoas aqui e eu vou partir da hipótese de que eu terei 80% de eficácia dessa vacina. E essa hipótese nasce da perspectiva geral que eu já tenho nos dados consolidados mundialmente. Então é isso que nós chamamos de uma relação hipotético-dedutiva. Eu posso fazer uma pesquisa local, um estudo de caso, mas eu vou partir de uma premissa geral já consolidada. Depois de você fechar o tipo de pesquisa que vai fazer, aí nós precisamos definir o objetivo dessa pesquisa. E podem ser pelo menos 3, que são os mais comuns nas ciências sociais de novo, tá? Pesquisa descritiva, pesquisa explicativa e pesquisa exploratória. Eu vou explicar primeiro a pesquisa exploratória. Você faz uma pesquisa exploratória quando você está numa área que é pouco conhecida ou pouco desvendada. Esses estudos exploratórios são estudos originais. É quando eu vou estudar fenômenos que ainda não têm bibliografia suficientemente coletada. É quando são coisas novas. Eu não tenho nem muitas fontes para consultar a bibliografia. Eu tenho que ir atrás e consultar bases de dados primárias para construir a bibliografia daquela área. Então é por isso que nós denominamos isso como pesquisa exploratória. É uma pesquisa em que você está explorando, conhecendo, construindo um conhecimento provavelmente novo ou inédito dentro da sua área. Depois vem o objetivo de pesquisa descritivo. E aqui é o mais comum, porque a pesquisa descritiva é aquela que se fundamenta em conhecimentos já consolidados. Então, se eu vou falar sobre um tema que muitos outros autores já falaram antes, já tem livros, artigos, teses, mais pesquisas sobre aquele assunto, então eu estou fazendo uma pesquisa descritiva, porque eu não estou trazendo um conhecimento novo. Eu apenas vou dar um olhar novo sobre um conhecimento já consolidado. Então, é uma pesquisa descritiva. E depois eu tenho o objetivo de pesquisa explicativa, que também é chamado de experimental. É quando eu quero trazer o porquê das coisas. É quando eu não apenas fico na bibliografia, mas eu quero, de fato, testar algo na prática e trazer o resultado desse algo que eu testei. Então, não vou apenas analisar do lado de fora. É quando eu vou fazer, aplicar algo e trazer esse resultado desse algo que eu estou testando. É por isso que esse objetivo de pesquisa explicativo ou experimental, também chamado, é muito mais utilizado em ciências biológicas e exatas. Assim que eu defino então os meus objetivos, eu vou ter que definir as fontes que eu irei consultar. E existem fontes secundárias e fontes primárias. As fontes secundárias são aquelas mais comuns, são aquelas que podem ser documentais, é quando eu vou atrás de procurar documentos originais, ok? Isso são pesquisas documentais secundárias. E existem as pesquisas bibliográficas, que também são secundárias. Essas pesquisas bibliográficas são as mais comuns, como livros, artigos, teses e tudo mais. Também tem as fontes de pesquisa primária. Essas fontes de pesquisa primária podem ser com base em entrevistas, em questionários ou em observações. É quando você não apenas vai nos livros, mas é quando você vai a campo e analisa uma realidade, entrevista as pessoas sobre essa realidade ou passa um questionário trazendo
informações inéditas, novas, sobre aquele determinado assunto que você está pesquisando. Então, essa aqui é a etapa de definição das fontes de pesquisa que podem ser primárias ou secundárias. E depois que você define as fontes da sua pesquisa, você vai ter agora que dizer como é que você vai tratar os dados que você vai coletar na sua pesquisa. E essa análise de dados pode ser qualitativa ou quantitativa. A análise quantitativa é quando você quantifica os resultados e usa estatística, matemática, para mostrar com gráficos, com tabelas, aquilo que você obteve. Quando você vai fazer uma análise dos resultados, isto é, interpretar os resultados que você obteve, aí você estaria fazendo uma análise de pesquisa qualitativa. É muito comum que nas ciências sociais e humanas nós utilizemos a pesquisa quali-quanti, que é quantitativa com qualitativa ao mesmo tempo. Tendem a funcionar muito bem nessas áreas. Eu espero sinceramente que você tenha anotado todos os insights, todas as informações que passei aqui com metodologia, para que você feche aqui em poucos minutos a sua própria metodologia de pesquisa científica e deixe aí essa dor de cabeça para trás. Se você quiser receber mais ajuda, como por exemplo, citações sobre cada uma dessas pesquisas, mais material, explicações mais detalhadas sobre tudo que nós vimos nesse vídeo de hoje, você tem que clicar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Nesse link você vai conhecer o TCC Expresso, o meu treinamento de realização de TCCs que está feito à sua medida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com a sua turma. Eu tenho certeza que metodologia é dúvida na sua sala toda. Então mande esse vídeo lá no grupo de WhatsApp, porque todos eles vão ficar muito agradecidos com esse conhecimento. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!